gente está nessa sequência, hoje é a segunda parte, de uma série de reflexões, aproveitando o tema do aniversário da comunidade. Vocês já conseguiram memorizar qual que é o tema? Hã? Tem uma frase, né? Isso, que é um trecho da oração chamada Pai Nosso. Assim na terra como no céu, ou só na terra como no céu. Eu aprendi algo que talvez eu tenha demorado um certo tempo demais, para aprender. E se talvez eu tivesse aprendido um pouco antes de algumas decisões problemáticas que eu tomei ao longo da vida, principalmente na questão da firmeza na caminhada, no serviço da igreja, e uma série de coisas, talvez as minhas decisões pudessem ser mais acertadas, tá? O que eu aprendi? Que é possível viver o céu na terra. De repente, essa frase nos seus ouvidos vai soar agridoce. Tá? Uma mistura de sabores. Por quê? Como é que a gente pode viver o céu na terra, num mundo fortemente marcado pela maldade? Quando a gente olha, por exemplo, para dentro da gente mesmo, e a gente vê, né? Existe o potencial dentro do nosso coração para fazer coisas boas, mas eu tenho a ligeira sensação, e talvez a Bíblia ateste isso, que a nossa capacidade para fazer bobagem talvez seja maior. A coisa tamanha que, às vezes, bem intencionado, a gente faz o mal. Por isso que existem alguns ditados populares, talvez o mais famoso nesse sentido é: de boas intenções o inferno está cheio. Misericórdia. Né? Às vezes a gente, com boas intenções, atrapalha a família. Né? Atrapalha o emprego. Não, eu estou bem intencionado, eu só queria ajudar. Como diria o Cirilo, da novela Carrossel, eu só quis dizer. Né? Pouca gente pegou a referência, né? Meu Deus. Vamos orar pelo pastor Jackson, amém? Então, abençoados, assim, existe um desafio, que é a gente assumir. Ou a gente crê naquilo que a Bíblia fala, ou dá ruim. E a Bíblia afirma que é possível, sim, viver o céu na terra, de uma forma miraculosa. Já viram falar da expressão flor no deserto? Inclusive dizem que existe uma flor, né, que é mito, tá? Não existe essa flor do deserto, né? Tem uma planta com esse nome, mas não é bem isso, tá? Mas essa coisa da flor que nasce sozinha assim no deserto e tal. Mas ele ilustra um conceito que é no meio da sequidão, da dificuldade extrema, a esperança pode florescer. A Bíblia fala sobre isso. Nós vamos trabalhar hoje, então, com o segundo aspecto daquilo que compõe o reino de Deus. Em Romanos 14, versículo 17, eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, porque nós vamos retomar um versículo que nós já lemos na semana passada. Deus abençoe, querido. Romanos 14, versículo 17. Se você estiver sem Bíblia, tem a Bíblia aí na fileira onde você está sentado. Fizemos questão de deixar Bíblias disponíveis para os irmãos, até para evitar utilização desnecessária de smartphone, tá bom? Mas caso você não queira ler, porque a Bíblia tem uma letra muito pequenininha, tem na tela, que aí está com a letra bem maior, né? O texto bíblico está ali na tela, Romanos 14, 17, é esse. Pois o reino de Deus... Vamos ficar de pé? Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé para lermos juntos? Romanos 14, 17. O texto diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, todo mundo olhando para o texto que está ali na tela, que eu sei que tem versões diferentes, né? Vamos ler todos juntos ali, numa só voz. Pois o reino de Deus não é comida
embebida na justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olhos fechados. Louvamos seu nome, Senhor, por essa oportunidade especial. Que teu Santo Espírito nos ilumine, para que a gente não somente venha ouvir e entender a tua palavra, mas ter poder para colocar em prática. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que concordam, digam. Pode sentar. Amados, na semana passada pensamos bastante a respeito de justiça e eu pedi a Mari, inclusive, para conduzir a reflexão da quarta-feira, o culto de oração. Nós retomamos pensando a respeito de justiça. Hoje nós vamos continuar agora pensando num segundo aspecto que compõe o reino de Deus, segundo esse texto que nós acabamos de ler. O reino de Deus ele é constituído, ele é feito. Existe algo do qual nós podemos desfrutar. Justiça, paz e alegria. Paz. Normalmente a gente tem algumas imagens que funcionam de maneira lúdica para ilustrar a paz. De repente é a pombinha branca, né? A pombinha da paz. Aí aqueles eventos das ONGs, pela paz, aí solta a pomba lá no centro do Rio. E uns poucos quilômetros, o bicho pegando. Troca de tiro, gente morrendo, criança sofrendo. É o caos, né? Rio de Janeiro, para quem já morou no Rio de Janeiro, é o caos total, completo e absoluto. Outra imagem, talvez, aí que ilustre, né, de maneira lúdica a questão da paz. Uma beira de praia, né? Com exceção das praias mais movimentadas, que a galera leva as malditas das caixinhas JBL, ouvindo só música da pior qualidade possível, né? Todo mundo devidamente bastante embriagado, mas aquelas praias mais tranquilas, mais sossegadas, de repente para alguns é a sensação de paz. É o que, por exemplo, evoca na minha patroa, Jaqueline. Ela sente maior paz quando ela vai para a praia. Tá? Para mim é roça, né? E para roça? Cantinho, no meio do mato, só ouvindo os grilinhos, passarinho. Oh, que maravilha, paz. Mas a paz que o texto bíblico apresenta para a gente nessa passagem em Romanos, em outras passagens que eu vou estar apresentando para vocês, não é esse tipo de paz. Não é sossego. Tá? Também não é ausência de guerra. De repente você pode ter pensado, não, pastor, estou ligado. Eu já sei o que você está falando. Tá? Paz é o antônimo, o contrário de guerra. É isso que o senhor está falando? Não, também não é ausência de guerra. Tá? Porque, lembra que eu falei que é possível viver o céu na terra. Amém? Tá? Como é que a gente vive o céu? E aí a gente está falando do reino de Deus. Onde a gente já pode desfrutar de paz. Num contexto tão delicado, por exemplo, que nós estamos vivendo agora. Essa semana eu tive alguns momentos no meu ambiente de trabalho para tentar, de alguma forma, esclarecer, tirar dúvidas dos meus colegas de trabalho a respeito de algumas questões que têm ocorrido no país, né? E uma das conversas que falou bastante no meu coração foi fazendo uma análise de, por exemplo, como as igrejas têm vivido um momento muito difícil. Tem muita gente decepcionada com igreja, instituição, e uma parte com as pessoas que compõem a instituição. Tá? Um colega de trabalho falou de uma experiência muito triste que o filho dele viveu. 14 anos, foi batizado. Empolgado com a igreja, de repente viu o líder cair num pecado assim, daquele complicado, difícil de conseguir reparar os danos. E aí, nessa frustração, o rapaz simplesmente parou de frequentar a igreja. Não tem mais desejo. Né? Então, a gente vive nesse contexto onde aqueles que deveriam ser os sinaleiros do reino. E lembra, o reino de Deus é feito de quê? Paz, justiça e alegria. Não é gente que manifesta justiça. Antes disso, manifesta injustiça. Não é gente que semeia paz. Antes, semeia a desordem, a guerra, o conflito, o ódio. E não é gente que compartilha alegria, muito pelo contrário. É gente que tem provocado tristeza no coração de muita gente, de outras pessoas. Então, a gente tem esse cenário desafiador.
Eu foquei bastante nessa questão, por exemplo, da igreja, porque é claro que a gente é capaz de fazer uma análise da sociedade que as coisas não estão boas. A coisa não está caminhando bem. Quando a gente olha tanto numa esfera macroscópica, então a gente vai olhar para o cenário do país, politicamente, economicamente, socialmente, nós não estamos bem. E quando a gente olha de maneira microscópica, a gente vai olhar, por exemplo, a sua vizinhança, dentro do seu lar. É uma luta, às vezes, para tentar construir um lar saudável, equilibrado. Principalmente quando você tem adolescentes em casa. Amém? Vamos orar pelos nossos adolescentes. Que é um desafio. Eu tenho compartilhado com os irmãos. Eu talvez saiba ser o pai que o João Pedro precisa na experiência que eu vivi ontem. A experiência que eu estou vivendo hoje, eu ainda estou tentando aprender, entender. E Deus me ajude para eu tentar ser o pai que ele precisa amanhã. Porque ele está crescendo, eu não mais. Aí estou envelhecendo, né? Então a gente está nessa caminhada junto, se desenvolvendo junto. Para parafrasear um certo cantor secular, né? Eu me desenvolvo, evoluo com meu filho, e a criança responde, eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Então, é conflito, porque ele vai apresentar uma perspectiva, vai apresentar outra. A gente vai tentar, de maneira dialética, no diálogo, tentar resolver o conflito, mas, enfim, é pela graça. Então, abençoados, a gente tem esse cenário, tá? Desafiador. É desafiador. Mas eu creio firmemente que é possível, sim, viver o céu na terra. Eu creio. E eu vou dizer um negócio para vocês, nós não temos outra alternativa. Ou a gente mergulha de cabeça, não sei se essa expressão é melhor, mas enfim, a gente se entrega de corpo e alma para aquilo que Deus está fazendo, porque Ele está no controle da história. Ou a gente acaba perdendo o bonde e deixa de viver no tempo presente o céu na terra. Porque, vou repetir, é possível sim viver o céu na terra. Vamos começar primeiro pensando no que de fato significa essa fé. Abram as Bíblias de vocês, por favor. Aliás, vamos pensar o que significa essa paz, né? Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, carta aos Efésios. Se vocês quiserem, vocês podem, de repente, só acompanhar na tela. Porque eu sei que, de repente, nem todos aqui têm o hábito da leitura constante da Bíblia e pode se perder procurando um livro ou outro, né? Ih, pastor, isso aí eu nem sei. Tem esse livro na Bíblia? Tem esse nome? O que é? É de comer? É de vestir? Efésios 2, versículo 14. Está na tela. Olha só o que o texto diz. Efésios 2, 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, aí Paulo enfatiza, o muro de inimizade. Repete comigo. O muro de inimizade. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, e ele está se referindo aos judeus e aos gentios, um novo homem. E assim estabelecer paz, ou a paz. Aí o 16, atenção. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz que vocês estavam longe e paz aos que estavam perto. Mais uma vez se referindo a judeus e a gentios. Versículo 18, encerrando aqui, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por meio de um mesmo Espírito. O que é essa paz prometida? O que é essa paz que compõe o reino de Deus? Não é simples ausência de guerra, porque nós vivemos um cenário de guerra. Às vezes é guerra fora e conflito dentro. Vocês estão entendendo as duas esferas? Guerra fora e conflito dentro. É aquilo que você sente, a tensão lá dentro, quando você vê que o bicho está pegando lá de fora. Tá?
Então não é simples ausência de guerra, mas é reconciliação, é completude e inteireza. É o que nós aprendemos no ano passado, acho que nesse ano também, mas eu me lembro que no ano passado nós aprendemos com o Neto aqui, o Neto me ajudou a compartilhar a palavra, é o que no hebraico nós entendemos e lemos por shalom, que é traduzido para o português por paz, mas é mais profundo. Nada tem a ver com essa paz esotérica. Acende um incenso, bota um barulhinho de água. Vamos ficar aqui, quietinho aqui, só curtindo. Não. A paz prometida, que é o shalom que nós encontramos, e é curioso, porque esse shalom se tornou uma pessoa, que é Cristo, é esse estado onde nós somos levados à reconciliação para experimentarmos de completude e inteireza. Vamos lá, vamos pensar esses três elementos. E eu vou focar nesses três para depois acelerar e a gente terminar rapidamente esse momento da palavra. Reconciliação. Reconciliação com quem? De quem nós estávamos distantes? De Deus. E o texto ele fala disso. Porque antes vocês estavam distantes de Deus. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Um efeito subsequente dessa reconciliação com Deus é que nós somos chamados à mesma reconciliação com quem? Com os nossos irmãos. E quem são os nossos irmãos? É só quem veste a camisa do seu time? Só quem está ali na mesma denominação que você? É quem subscreve a sua mesma confissão de fé? É lógico que você vai desfrutar de uma comunhão muito mais harmoniosa e assertiva com gente que entende determinados aspectos da mesma forma que você. Mas lembre-se, a parábola do filho pródigo, que na verdade deveria se chamar, né, do pai pródigo, como nós aprendemos há um tempo atrás, pai prodigioso, tá? Nos revela a imagem de um filho que estava dentro de casa, mas tinha um filho que estava longe de casa. E nós temos muitos irmãos que estão longe de casa. E deve partir da gente a convicção de que ele é nosso irmão. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então nós somos chamados a viver essa reconciliação, que nasce da reconciliação com Deus. Irmãos, isso é muito sério. Porque quando a gente pensa que Deus é religião, a gente joga na lata do lixo uma oportunidade que Ele está dando da gente ser bênção em nosso lar, no ambiente de trabalho e qualquer outro lugar. Porque uma vez reconciliados com Deus, e atenção isso, uma vez reconciliados com Deus, nós somos chamados a desfrutar do fruto do Espírito Santo. Se a gente está falando de reconciliação com Deus, chamados a viver em intimidade, conhecimento com Deus, quem que é o agente dessa ação maravilhosa de nos tornar cada vez mais íntimos de Deus? É o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai fazendo brotar do nosso coração fruto do Espírito Santo. Então a gente passa a ser pessoas amáveis, pacientes, mansas, amorosas. Quando distantes disso, porque não estamos desfrutando de relacionamento com Deus, porque Deus, na nossa mentalidade, no nosso jeito de viver a vida, na prática, é só religião, no sentido frio, pejorativo, qual que é a consequência? A gente, em vez de ser amável, a gente torna, ou continuamos a ser, uma vez distante de Deus, pessoas que não semeiam amor, mas semeiam ódio, ou o que é pior, indiferença. Em vez de sermos pessoas pacientes, tratamos com impaciência. E aí, como diz, né? Quem tem pressa come cru. Por que tem gente vivendo crueza nos relacionamentos? É impaciente. Por que não vinga o relacionamento? Queimou etapa. Está com pressa. Atenção, adolescentes. Estão descobrindo o amor. Nada de pressa. Não precisa queimar a etapa. Quem tem pressa come cru. Quem queima a etapa se dá mal. Mas o fruto do Espírito Santo
diz o seguinte: nos tornamos pacientes, tá? Mansos. Mansidão. Enfim. Uma vez então reconciliados com Deus, nos reconciliamos com os nossos irmãos. E por conta disso, nós passamos a viver o quê? Completude. Gosto bastante de pensar que a nossa geração tem se entregado de maneira tão doentia às redes sociais porque vive relacionamentos disfuncionais. Então você está ali na rede social e está trocando mensagem à distância, né? É mais ou menos você comer o miojo, quando na verdade você devia estar comendo um bom prato de arroz, feijão, bife e batata frita. Está trocando um alimento saudável por um troço que vai até matar a tua fome, mas não vai resolver. Tá? Por que a gente se entrega de maneira tão doentia às redes sociais? Porque a gente não consegue viver esses relacionamentos que foram restaurados. E a gente fica sentindo um vazio lá dentro. E a gente tenta aplacar esse vazio de que forma? Aqui, ó, só na tela do smartphone. Uma vez eu contei uma história de uma pessoa que eu conheci que a forma que ele conversava com o cônjuge, né, com a sua esposa, era a seguinte: ele na sala, no notebook, ela no quarto, com o smartphone. Os dois quase não conversavam mais. A conversa deles era assim. Quando eles conseguiam estar juntos, trabalhavam muito, aí ela tomava o banho, ia para o quarto, ele ficava ali, botava a TV para ver alguma coisa, teclando, conversando com ela, pelo WhatsApp web, sem conseguir desfrutar de o quê? Relacionamento franco, sincero, que dói. Você viver, dividir um teto com uma pessoa não é fácil, tem seus desafios. Graças a Deus nós temos alguns irmãos aqui. Eu vou especificar, por exemplo, o caso de irmã Eliane e irmão Antônio. Há quantos anos casados? 48 anos casados. Isso é muito tempo, gente. Mais tempo de casamento do que boa parte dos que tem aqui de vida. Vocês estão entendendo? Não foi desafiador? Não tiveram que aprender a conviver um com o outro? Lidar, né, com os dilemas? Não é fácil, tá? Só que aí a nossa geração quer fugir das dores da relação. Aí faz o quê? Vai para o paliativo. E atenção, que isso aqui é sério, tá? Isso aqui é muito sério. Ou vive essa superficialidade na relação, como por exemplo esse exemplo. Esse exemplo é bom, né? Redundância, né? Mas como esse exemplo que eu apontei agora, ou faz o seguinte, que está muito em voga, né? É casado? É. Ela na casa dela e eu na minha. Aí quando a gente bate uma saudade, a gente se encontra. Né? Eu não sei se dá certo isso, eu tenho minhas dúvidas. Não sei se isso sustenta. Tá? Eu tenho conversado bastante com vocês a respeito do utilitarismo na relação. Você está com a pessoa enquanto ela é útil, né? Enquanto ela estiver satisfazendo, aí para evitar os dilemas, então o que é que a gente faz? A gente torna uma pessoa, um copo descartável, certo? O copo, para mim, só tem sua utilidade por conta do seu conteúdo. Enquanto eu tiver esse conteúdo aqui. A partir do momento que ele estiver vazio, eu vou jogar fora, vou fazer outras coisas com ele. Nós precisamos orar muito pela nossa geração, sabe, gente? Para a gente fugir desse dilema, esse é um escapismo. Tá? Mas aqueles que foram reconciliados com Deus, reconciliados com o seu próximo, e vivem essa completude. Por quê? São chamados a rever a forma como se relacionam. E isso é paz manifesta. Isso é o shalom. É essa inteireza. Tá? Inteireza está relacionada também à sinceridade. Eu ouvi essa explicação um tempo atrás, eu já comentei isso com vocês, não sei se isso é fato. Vou procurar a ajuda de um especialista em etimologia, que é a origem das palavras, né, que eu conheci no Instagram, para ele me explicar se isso é verdade. A origem da palavra sincero. Eu ouvi uma explicação um tempo atrás que isso é uma variação do termo, talvez, do latim, que remete
a técnica que os olheiros, que é aquele que confecciona vasos, tá? Tá bom? Se bem que não é bem o olheiro que confecciona o vaso, mas ele também fazia vaso, enfim, né? O olheiro fazia óleo, mas enfim. Então, o profissional que confeccionava os vasos, às vezes quando um vaso vinha com uma imperfeição ou com uma rachadura, o que ele passava? Ele passava uma camada de cera. E aí, quando ele era perguntado se o vaso era bom mesmo, se ele não estava maquiado, ele respondia, esse é sem cera. Sincero. Entendeu? Não sei se é verdade, posso estar falando uma tremenda da bobagem, eu vou procurar saber com um especialista se isso é fato, tá bom? Mas me chamou muita atenção que, de forma lúdica, pelo menos isso ajuda a gente a entender aquilo que nós somos chamados a viver uma vez reconciliados com Deus, reconciliados com o próximo, para desfrutarmos dessa completude, é inteireza, sinceridade na relação. Isso é shalom. Isso é paz. É a paz que nós precisamos viver no reino. Agora, essa paz, ela só se sustenta e ela só se manifesta verdadeira, e eu vou estar encerrando aqui, se antes a justiça for manifesta. Por isso que o apóstolo Paulo, ele, talvez intencionalmente, ele vai e apresenta justiça antes de paz. O reino de Deus é justiça, então depois paz. Porque paz sem justiça não é paz, é terror, é opressão. Vocês estão entendendo? A partir do momento em que há injustiça e você tenta dar conta do cenário caótico que a justiça naturalmente evoca, você não está plantando paz. Deixa eu corrigir aqui os problemas que a injustiça causou. Não vou corrigir a injustiça, vou corrigir os problemas da injustiça. Aí você começa a silenciar as pessoas. Você começa a tolir as pessoas. Você começa a oprimir as pessoas. Porque antes não foi manifesto o quê? A justiça. Por isso que, em algumas passagens bíblicas, tá? E tinha uma passagem em Romanos também, que depois eu compartilho com vocês, fala justamente disso, que antes Deus manifestou a justiça. A justiça que precisava ser manifesta, Deus manifestou para que, então, enfim, pudéssemos desfrutar de paz. Vocês estão entendendo isso? Vocês conseguem perceber a necessidade de implorarmos por Deus, por justiça, como nós aprendemos no domingo passado? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O próprio texto afirma que aqueles que pedem, eles serão satisfeitos, eles serão fartos. Porque não adianta semear semente de paz no ambiente de injustiça. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Primeiro precisa ser o quê? Semeada justiça. Por isso que a oração que nós devemos fazer cotidianamente é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Porque Deus é o principal interessado em manifestar a justiça. Vocês conseguem compreender isso? Vocês creem nisso? Amados, aqueles que entendem isso passam a ser chamados também para viver um compromisso. Porque outro texto que eu gostaria de estar lendo aqui para estar encerrando, Mateus 5:9. Abram, por favor, as Bíblias de vocês, ou então pode acompanhar na tela, tá? Mateus 5:9. Olha só o que o texto diz. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores têm um papel profético. Uma vez justificados em Cristo, então mais uma vez justiça. Quem que passa a ser um instrumento de justiça? Aquele que foi alcançado por Cristo. Amém? Esses são os justificados. Então, os justificados por Cristo trabalham pela paz. São aqueles que anunciam o fim da guerra
antes da guerra terminar. Quer selar a paz no seu lar? Seja você um instrumento de justiça no seu lar. Para então, depois, você semear a semente de paz. Seja você exemplo de correção de justiça. Justiça, às vezes, vai implicar igualdade, mas nem sempre. Isso aqui é forte. Só o adulto da relação paga o preço da relação. O adulto não se troca com criança. Criança faz pirraça, o adulto não faz pirraça junto com a criança. Então, se o adulto se comporta como criança, ele está errado, amém? Pastor, mas eu tenho um adulto que está se comportando como criança. Não se troque com criança. Seja o adulto da relação. Seja você um justificado. Para você ser aquele que vai selar a paz. O cenário ainda pode ser de guerra, mas você já está anunciando que acabou a guerra. Antes mesmo da guerra terminar. É um ato profético. Vocês estão entendendo isso? É uma declaração de coragem. No meu lar haverá paz. Não, mas ainda tem que ajustar um monte de coisa, mas no meu lar haverá paz. Há um ambiente de trabalho, mas se depender de mim haverá paz. Não, mas político tal falou isso, mas no que depender de mim haverá paz. Não, mas juiz tal falou isso, mas no que depender de mim haverá a paz. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Já começa a pedir a Deus, Senhor, eu quero ser um pacificador. Eu quero ser um agente da paz. Um construtor da paz. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. Pede ao Senhor para te capacitar. Pede ao Senhor para poder fazer brotar em você o fruto do Espírito. Senhor, eis aqui aqueles que foram justificados. Aqueles que foram justificados em Cristo, isso é pela fé. Isso é pela graça, mediante a fé. Então, em nome de Jesus, que sejamos aqueles, ó Deus, que clamam por justiça, têm sede e fome de justiça, e por conta disso, são aqueles que querem construir, semear a paz. Fazer todo o possível para viver em paz com todos, com todos, com todos, com todos, com os que nós gostamos, com aqueles, ó Deus, que não gostam de nós. Dá-nos um coração, ó Deus, tratado, equilibrado, para que possamos, ó Deus, ser agentes do Teu reino. E ao pedir ao Senhor, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, nós mesmos sermos instrumentos das pessoas que vão manifestar esse reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.